Aproxime-se mais um pouco do fogo. Não muito, só o suficiente para sentir o calor no rosto. E esquecer por alguns minutos o frio que existe lá fora, no escuro. Porque essa história não gosta de ser contada de longe. Ela pede intimidade, pede silêncio, pede gente respirando junto, como numa roda grande, onde os mais novos se encolhem e os mais velhos fingem que estão tranquilos. A Baba Yaga não é só uma bruxa, é uma ideia antiga, dessas que vivem na madeira e no vento. Ela é o tipo de medo que não se veste de susto, ela se veste de espera. Dizem que, nas florestas do leste, existem lugares onde o caminho não é caminho. Você anda, anda, e de repente percebe que as árvores mudaram de lugar sem você ver. O céu fica mais baixo, o som desaparece. Até o seu próprio passo parece indevido, como se você estivesse pisando numa casa alheia. Foi assim que começou com uma menina. Não era heroína de canto bonito. Era só uma menina com uma cesta no braço, mandada para levar comida ao avô do outro lado do bosque. A mãe avisou, daquele jeito que mãe avisa quando está com o coração inquieto. Vai cedo e volta antes que o sol suma, porque onde eles moravam, o sol não se punha. O sol recuava, como quem dá espaço para algo entrar. A menina foi. A neve estava fina, o ar cortava, mas a manhã ainda tinha um restinho de bondade. Ela seguiu a trilha, repetindo na cabeça os pontos do caminho. A pedra grande, o tronco caído, o riacho estreito. Só que a floresta é educada de dia e cruel à tarde. Quando o tempo virou, não virou de uma vez. Foi devagar, quase respeitoso. Primeiro, os pássaros pararam. Depois, o vento ficou sem direção. Por fim, a trilha desapareceu. Não como quem apaga um risco. Desapareceu como quem diz: aqui não tem mais ida, só tem dentro. A menina parou e olhou em volta. E é nessa hora que todo mundo entende, tarde demais, uma coisa simples. Você nunca está sozinho quando uma floresta resolve olhar de volta. O cheiro mudou. Não era mais cheiro de pinho, de terra úmida. Era um cheiro frio, metálico. Cheiro de ferro e fumaça antiga. E junto desse cheiro veio um som, um estalo. Depois outro. Não era galho quebrando com vento. Era passo. Um passo pesado, insistente, que parecia vir do próprio chão. Estalo, estalo, estalo. A menina ficou imóvel. E, entre os troncos, algo surgiu. Uma casa, não uma casa comum. Uma cabana velha, torta, de madeira escura. Erguida do chão como se não precisasse dele. Porque ela tinha pernas. Pernas altas, finas, de osso. E a cabana caminhava como um animal que aprendeu a imitar gente. Ela deu mais um passo e parou. E quando parou, a porta se virou, sozinha de frente para a menina, como se alguém por dentro tivesse decidido: é você. Ao redor havia uma cerca. Mas não era cerca de madeira. Era cerca de ossos, crânios enfileirados em estacas, olhando com aquela paciência vazia que só a morte tem. Alguns tinham rachaduras, outros ainda conservavam dentes. E havia uma coisa pior do que ver. Era sentir que aqueles crânios não estavam ali apenas como enfeite. Eles estavam ali como aviso, como contagem, como lembrança do preço. A menina tentou recuar, mas a floresta naquela hora não parecia aceitar recuo. As árvores tão iguais e tão próximas formavam um corredor sem saída. A porta rangeu, abriu devagar, um rangido longo, como se a madeira estivesse rindo sem boca. E então ela apareceu, Baba Yaga. Ela não veio com pressa, veio como quem já estava ali há séculos e pode escolher o ritmo. Era velha, sim, mas não velha de fragilidade, velha de raiz. O rosto era como casca ressecada, cheio de linhas que pareciam mapas de um país que ninguém quer visitar.
O nariz era grande, torto, quase como um dedo apontando para o destino. E os olhos eram a parte mais injusta. Não tinham a névoa da idade. Tinham brilho, um brilho atento, faminto, quase curioso. Ela parou na soleira, cheirou o ar como um animal reconhecendo o medo. Gente, ela murmurou, e a palavra saiu como se arranhasse a garganta. Gente nova. A menina sentiu o coração apertar de um jeito estranho, como se o peito ficasse pequeno demais para o próprio pânico. Quis dizer desculpa. Quis dizer me perdi. Quis dizer qualquer coisa que pudesse transformar aquilo em mal-entendido. Mas Baba Yaga não vive de mal-entendido. Ela vive de certezas. Entra, ela disse com a calma de quem não faz convite, faz sentença. Lá dentro, a cabana era quente, quente demais. Um calor pesado, sujo, como se o fogo comesse coisas que não deveriam virar cinza. Havia panelas, ervas secas, cordas penduradas e um cheiro que parecia ter memória. Gordura velha, fumaça, terra molhada e alguma coisa que lembrava couro. A mesa no centro tinha marcas profundas de corte, marcas repetidas, feitas com força. E no canto mais escuro, coberto por peles, havia um silêncio que parecia respirar. Baba Yaga caminhou ao redor da menina como quem mede tecido para costurar. Você veio com uma cesta, ela disse e sorriu de leve. Eu também gosto de comida. A menina sentiu as mãos formigarem. O mundo inteiro ficou reduzido a um pensamento único. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. E então ela lembrou do que os velhos diziam lá na aldeia, entre um gole de chá e outro, como se fosse superstição boba. Que se você encontrasse Baba Yaga, não adiantava implorar. Ela não respeita a lágrima, ela respeita a regra. E a menina, com a voz falhando, disse: eu posso trabalhar, posso fazer o que a senhora mandar. Só me deixe voltar para casa. Baba Yaga ficou quieta, quietinha. E o silêncio dela era pior do que grito, porque parecia que a cabana inteira parou para ouvir também. Trabalho, ela repetiu como quem prova uma palavra na língua. Gosto disso. E apontou para o chão. Havia um monte de grãos misturados com terra, pedrinhas, fiapos, pequenos ossos de bicho. Separe tudo, grão com grão, terra para um lado, pedra para outro, até o amanhecer. Ela se inclinou um pouco e a voz virou um sopro mais fino, mais íntimo. Se errar, você vai servir de luz na minha cerca. A menina se ajoelhou e começou. Os dedos tremiam. O frio da floresta parecia ter entrado nos ossos dela, mesmo ali dentro, mesmo perto do fogo. E, enquanto ela separava, a cabana rangia, estalava, como se mastigasse o próprio tempo. Baba Yaga passava atrás, às vezes bem perto, e sussurrava coisas pequenas que doíam mais do que ameaça. Eu vejo, eu vejo. A noite demorou. Não demorou como uma noite normal. Demorou como se o relógio tivesse ficado do lado de fora e alguém tivesse trancado a porta do mundo. Quando o céu começou a clarear, aquele cinza sujo de fim de madrugada, Baba Yaga voltou, olhou o monte, chegou perto e ficou parada. A menina quase não respirava. Então a velha estalou a língua contrariada, como quem perdeu um prazer. Fez certo. A menina levantou, esperando a armadilha no fim da frase, porque com ela sempre tem. Mas Baba Yaga apenas abriu a porta. Vai, agora! A menina correu e quando pisou no quintal, ouviu a voz da velha novamente. Um presente! Algo caiu na neve. Um crânio pequeno, leve demais para ser real. Para iluminar o caminho, Baba Yaga disse,
com uma doçura que não tinha bondade nenhuma. A menina pegou com as 2 mãos. O crânio acendeu por dentro. Uma luz fraca e amarelada, viva de um jeito errado. E aquela luz não iluminava o chão. Ela parecia iluminar o que está escondido, como se enxergasse por baixo da pele das coisas. A menina seguiu aquela luz, correndo, tropeçando sem pensar. E quando finalmente viu a aldeia, o coração quase saiu pela boca. As casas, as cercas, a fumaça nos telhados. Parecia tudo mais humano do que nunca. Quase bonito, quase seguro. A mãe abraçou a filha com desespero. Perguntou onde ela esteve, por que estava tão pálida, por que tremia daquele jeito. A menina não respondeu na hora. Só olhou para o crânio, ainda aceso, e sentiu um arrepio que não vinha do frio. Porque a luz do crânio começou a ficar mais forte perto de certas casas e mais fraca perto de outras, como se escolhesse, como se julgasse. Nessa noite, contam que alguns lugares tiveram um tipo de incêndio que não parece incêndio. Um fogo que não subiu pelo lado de fora. Um fogo que começou dentro, como se algo tivesse sido encontrado e condenado. E no dia seguinte, a menina enterrou o crânio longe, bem longe. Enterrou fundo, rezou com as mãos sujas de terra e nunca mais entrou na floresta sem olhar para o caminho 2 vezes. Porque o que Baba Yaga dá não é presente, é vínculo. E vínculo com coisa antiga não se corta fácil. Agora, eu só peço uma coisa: se algum dia, numa estrada escura, você ouvir estalos ritmados como passo e sentir no ar aquele cheiro de ferro frio, não vá ver o que é. Fica onde está, ajeita a respiração e não chama por ninguém. Porque às vezes não é você que se perdeu na floresta, é a floresta que decidiu te encontrar.